Beleza, pessoal? Bem-vindos ao canal CR7 Story Sports. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 10 maiores artilheiros do futebol mundial. E se você chegou por aqui neste canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pois isso é muito importante para o nosso crescimento dentro da plataforma YouTube e para a gente atrair mais pessoas para o canal. E pessoal, se vocês querem trabalhar com camisetas tailandesas, tirar uma rendinha extra, faça hoje o curso G6 Sports, aonde eu ensino como falar diretamente com os fornecedores chineses e poder você estar trabalhando com uma camiseta tailandesa e vender e ter seu próprio negócio. Não se esqueça, pessoal, também de estar adquirindo nossas camisetas no nosso catálogo, que eu vou deixar na descrição abaixo, onde vocês podem estar comprando nos nossos produtos e pode também estar revendendo dentro da sua loja. E receba o cara da luva de empreiteiro. Alô, chega de enrolação, pessoal. Vamos logo pro vídeo porque tá muito legal e o conteúdo tá muito 10. E o número 10 a gente começa com um artilheiro polêmico, o incrível sueco Zlatan Ibrahimovic, um dos maiores jogadores que já jogaram com a camiseta da seleção sueca. O incrível artilheiro já jogou nos rivais Milan e Internazionale, marcando a sua história como um dos maiores ídolos do campeonato italiano. O sueco marcou nada mais nada menos do que na sua carreira inteira 572 gols, uma marca histórica para o 10º artilheiro de todos os tempos. E o 9º lugar vai para o incrível artilheiro e craque da seleção polonesa Robert Lewandowski. Hoje jogando no Barcelona, o incrível jogador, que é um dos maiores artilheiros de todos os tempos, pois tem um incrível aproveitamento na frente dos goleiros e o recorde superando estatísticas. Robert Lewandowski, que hoje joga no Barcelona, superou nada mais ninguém menos do que Gerard Müller, um antigo artilheiro da história do Bayern de Munique, que é um dos maiores ídolos. Sua marca de gols supera nada mais nada menos do que dos 612 gols em toda a sua carreira, se tornando um dos maiores artilheiros da história do futebol. E o 8º lugar fica para ninguém nada menos do que Eusébio, um antigo craque português, muito antes do incrível Cristiano Ronaldo. Um dos maiores artilheiros, se não o maior artilheiro da história do Benfica. No Benfica ele já marcou 426 gols. No total de sua carreira, o Pantera Negra nada mais nada menos do que fez 623 gols no total. Um incrível jogador, mesmo que tenha nascido em Moçambique e com sua nacionalidade portuguesa, Eusébio marcou uma geração inteira. Infelizmente, sua carreira teve um pouco período. Ele atuou de 1953 a 1971. Infelizmente, Eusébio morreu aos 71 anos em 2014. Mas marcou uma geração inteira de craques, se não inspirou o próprio Cristiano a se tornar o maior craque da seleção portuguesa. E o 7º lugar fica com um incrível artilheiro alemão, que eu já citei aqui no canal, o incrível Gerard Müller. Um incrível jogador alemão, foi considerado um dos maiores artilheiros de todas as Copas até ser superado por Ronaldo. Marcou 14 gols e depois Ronaldo foi superado por Klose, um outro jogador da seleção alemã. Gerard Müller é considerado o maior jogador da história do Bayern de Munique, porque marcou nada mais nada menos do que 570 gols na história do time alemão. Incrível da sua carreira, ele marcou nada mais nada menos do que 730 gols no total. E ele ganhou no Bayern de Munique diversos títulos, como 3 Champions League e 4 Bundesliga. Só para começo de conversa, como esse jogador é incrível e marcou a história do time bavário. O 6º lugar vai para Frederic Puskás, o artilheiro da história da seleção Hungria, que hoje leva o prêmio de gol mais bonito da premiação de melhor do mundo da bola de ouro da FIFA. Anotou no Real Madrid nada mais nada menos do que 357 gols no total de sua história. Com mais 84 gols, ele marcou a artilharia isolada
da seleção húngara, um dos craques, né, que marcou a história, fazendo gols incríveis e bonitos. Puskás atuou entre a década de 40 até 1960. Um incrível jogador clássico e artilheiro. No total de sua carreira, Puskás marcou 800 gols, marcando seu nome na história como um dos maiores jogadores de todos os tempos e se não um artilheiro nato. Em quinto lugar, vai para nada mais nada menos do que o maior artilheiro da história do futebol e mundial. Logicamente, não contando os jogos oficiais. É ele, o rei do futebol, que ganhou 3 Copas do Mundo, Pelé. Um incrível jogador, marcou nada mais nada menos do que em toda a sua carreira 1.261 gols, não contando com jogos oficiais, claro. Pelé, em seus jogos oficiais, marcou 767 gols, né, em toda a sua história. Mas, né, consideravelmente que antigamente, né, a CBD, né, que era o campeonato oficial pela entidade antiga da CBF, né, não são contados alguns jogos oficiais pela camiseta da seleção, né. Pelé também jogou, né, entre sua história com grandes jogadores e ele foi considerado o maior artilheiro e o maior jogador de todos os tempos pela sua classe no futebol, por fazer gols incríveis e bonitos e também por ser o artilheiro da história da seleção brasileira, onde ele marcou nada mais nada menos que 77 gols. Ninguém superou até agora. Somente quem está chegando perto é o Neymar. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? E ele foi considerado o maior jogador do século, ao lado de ninguém menos do que Diego Maradona. Pelé marcou uma história e consideravelmente é o maior jogador de todos os tempos do futebol. E o quarto lugar vai para outro incrível artilheiro da história do futebol, o gênio da grande área, Romário. Como não falar do baixinho, né? Ele marcou no total da sua carreira mais de 1.000 gols, não contando jogos oficiais, mas ultrapassou a marca de Pelé em jogos oficiais, onde ele marcou 782 gols. O incrível jogador, né, que sempre chamava Peixe, Romário marcou na sua história no Vasco, onde que ele é um dos maiores artilheiros da história, só perdendo para Roberto Dinamite. E no Flamengo ele marcou 182 gols, Vasco ele marcou 267 gols, marcando que se ele fosse baixinho, né, consideravelmente, o seu tamanho no futebol é gigante. Ele foi o herói do Tetra de 1994. Se não fosse Romário, com certeza a gente não teria ganhado esse campeonato. Uma parcela a gente pode pôr na conta dele. E o terceiro lugar vai para o incrível craque argentino Lionel Messi. O argentino, né, considerado o maior artilheiro da história do Barcelona e da seleção argentina, marcou nada mais nada menos do que 781 gols em sua história, ultrapassando marcas e recordes. Ele consideravelmente é um dos maiores jogadores da história do Barcelona e também, se não o maior ídolo, né, da história bugrina, né? Lionel Messi é um jogador clássico, ultrapassou a marca tanto de 2 jogadores da história como Pelé e Romário. Indiscutivelmente, Messi pode ter se considerado o maior jogador da história da seleção argentina, ao lado de Diego Maradona. Isso ninguém pode discutir. O segundo lugar vai para Joseph Bican, um incrível jogador de nacionalidade austríaca e tcheca, marcou sua história em jogos mais de 1.400 gols entre 1931 a 1942. Esse incrível jogador, que fez história na seleção austríaca, fez um grande alvoroço na década por ser um avassalador artilheiro. Na história do seu clube, que ele jogou no Slavan Praga,
ele marcou nada mais nada menos do que 771 gols. Mas é contestado, né, por uma época antiga onde não tinha muitos jogadores de classe e um futebol precário. Por isso ele pode ser considerado, né, o segundo maior artilheiro de todos os tempos, mas com um testamento por parte da mídia e por parte de especialistas do futebol. Mas é incontestável que ele foi um grande artilheiro da história. Se não, o segundo maior artilheiro, né? O primeiro lugar vai para aquele que tem o nome do nosso canal, o incrível Robozão. Ele mesmo. Sim! Ele pode ser considerado o maior artilheiro de todos os tempos. Acredito que vai ser muito difícil superar o CR7, o nosso Cristiano Ronaldo, lógico. Com 817 gols em jogos oficiais, Cristiano Ronaldo já bateu todos os recordes que fosse possível do futebol. Considerado como um físico invejável aos 37 anos, atualmente jogando no Manchester United, CR7 é o maior artilheiro de todos os tempos, não por acaso, pois já marcou muitos gols com a camiseta do Real Madrid, mais de 417 gols na história do Real, se não é um dos maiores artilheiros da história com a camiseta, né, dos blancos, e se não um dos maiores também artilheiros da história do Manchester United. O CR7 pode ser considerado um jogador feito na história, pois ganhou vários títulos, muitos desses títulos incontestáveis. Já ganhou Mundial Interclubes, já ganhou Champions League. Eu acho que no máximo ele ganhou 4 Champions League na sua história. É uma máquina de fazer gols e pode dizer que ele é o maior artilheiro da história da seleção portuguesa, já ultrapassando aquele que a gente citou aqui, Eusébio. E ele é o maior artilheiro da história do futebol. E leva o nome do nosso canal aqui, consideravelmente por uma homenagem. Ele também marcou 115 gols na história da UEFA Champions League e é considerado o maior artilheiro de uma edição de uma competição na história. Além de ter marcado 115 gols com a seleção portuguesa. Estatísticas feitas por UFFS. Comprovada, CR7 é incrível, se não o maior jogador artilheiro de todos os tempos. Então pessoal, a gente vai encerrando o canal por aqui, e se você gostou do conteúdo do vídeo e gostou do nosso canal e chegou por aqui por acaso, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pois isso só vai trazer com que o nosso conteúdo cresça cada vez mais na plataforma YouTube e a gente pode estar na marca de 1000 inscritos. A gente está nesse alcance, hashtag 1000 inscritos. E é isso pessoal, eu vou deixar por aqui o nosso Instagram para você estar acessando e vendo nossas camisetas e poder também estar conversando diretamente comigo para estar negociando. Então é isso pessoal, um abração e tchau!